Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui a mais uma videoaula do nosso canal, aqui da Academia de Radiologia. Eu sou Ana Cláudia Machado Silva e hoje eu vim falar sobre PET. Gostaria de saber aí se você conhece essa tecnologia, se você sabe como isso funciona e quais são os fatores importantes aí para a gente entender sobre o funcionamento dessa máquina. Então, esse assunto é um assunto de instrumentação em medicina nuclear, é muito específico, somente quem estuda lá a disciplina e as questões de medicina nuclear vai entrar a fundo no funcionamento aí desse equipamento. E aí, se você ficar com a gente aqui, você vai em breve assistir uma série sobre PET. E aí a gente está preparando essa série e também estamos preparando um curso sobre essa tecnologia tão encantadora. Eu sou muito suspeita de falar sobre isso porque adoro medicina nuclear, inclusive é minha área de atuação. Então, vem comigo e aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa tecnologia aí tão importante. Então, logo no nome você já percebeu que a gente precisa de positron. Em um vídeo a gente já falou sobre a diferença entre PET e SPECT. Então eu preciso de um positron, de um emissor de positron para utilizar essa tecnologia. Então no caso eu vou ter elementos radioativos, emissores de beta+, para que a gente consiga imagens aí, né, nesse tipo de equipamento. Você já vai entender comigo aí no vídeo por quê. Então vamos lá. Bom, então quando a gente fala no PET, nessa tecnologia, a gente está falando de um mapa de distribuição de um radiofármaco, e eu já posso citar o radiofármaco que a gente usa, que é o flúor 18 marcado com a glicose, né? A gente chama de FDG. Então esse é o radionuclídeo, é o flúor 18, está marcado com a glicose, e ele vai ser captado por regiões que precisam de bastante energia. Então, quando a gente fala desse mapa de distribuição do radiofármaco, como eu coloquei aí, que ele deve ser um emissor de positron e esse mapa ele vai ser mostrado de um determinado corte do corpo, na verdade de corpo inteiro, e o médico escolhe quais são os cortes que ele quer visualizar. Esse equipamento ele tem como características aí colimação eletrônica. Eu não vou ter nos equipamentos novos, eu não tenho um sistema de colimadores, eu tenho colimação eletrônica. Isso você pode ver lá na nossa série. O cristal aí não é mais iodeto de sódio ativado com talho como nós temos nos equipamentos SPECT, e sim o germanato de bismuto ou ortosilicato de lutécio, como você está vendo aí o BGO, o LSO. E nós vamos ter fotomultiplicador assim, numa quantidade bem maior. E nós temos um sistema eletrônico, então a eletrônica aí tem um trabalho bem grande para formação do sinal, formação da imagem, que é muito importante nesse sistema. E aí eu quero mostrar um pouquinho do equipamento. Então, quando a gente olha o equipamento, né, internamente, nós vamos ter, né, por que ele é chamado aí de PET-CT? Eu trouxe aqui só o PET porque é nessa tecnologia que eu vou focar. Mas ele está sempre acoplado a um CT exatamente para mostrar qual é a região anatômica. Quando o médico visualiza, localiza, né, aquela patologia, ele vai ter a exata localização porque ele vai ter a imagem tomográfica, ele vai ter o raio-x que vai auxiliar e muito em relação a isso. Então, no equipamento, né, olhando internamente o equipamento, primeiro nós vamos ter a estrutura do CT e logo em seguida, veja aí que nós vamos ter a estrutura do PET. Então, na sequência de exame, primeiro o paciente faz uma imagem, né, faz lá toda a varredura da imagem no CT e depois sim faz a captação. Então, olha só que interessante, nessa tecnologia eu tenho imagem por transmissão, porque o raio-x vai atravessar a estrutura, então eu tenho a transmissão da radiação pelo corpo do paciente. E depois no PET nós vamos ter a imagem de captação, porque o paciente foi injetado com material radioativo, ele está emitindo esse material, né? No caso os positrons, né? Ele vai estar emitindo fótons gama, você já vai entender exatamente como isso acontece. E aí eu tenho no equipamento PET a captação, então eu tenho detectores de radiação. Então eu tenho transmissão por causa do raio-x e tenho captação por conta do PET. Bom, e aí como é que isso funciona? Então você está vendo aí, a gente vai olhar agora especificamente a tomografia por emissão de positron.
E aí você tá vendo esse anel, esse conjunto de detectores. Então, cada quadradinho laranja que você tá vendo aí é um sistema, é uma fotomultiplicadora, é um cristal. Então, o que tá em azulzinho é o cristal e o que tá em laranja é a fotomultiplicadora. Então, a gente tem um conjunto aí, um anel ao redor do paciente. Eu não tenho movimento disso, eles são detectores estacionários que vão ficar captando lá a radiação emitida. A gente já falou aqui no nosso canal sobre a radiação de aniquilação, que é esse processo que vai acontecer para que a gente tenha 2 fótons gama formados e aí vão ser captados por esses sistemas aí de detectores. Então, quando a gente injeta no paciente um emissor de pósitron, esse pósitron vai interagir com o elétron. Você tá vendo aí nessa figura, ó, o pósitron interage com o elétron do paciente, daquela região anatômica lá do paciente, vai encontrar um elétron, vai interagir com esse elétron, e aí esse pósitron com esse elétron vão se aniquilar. Então, essas 2 massas desaparecem, ocorre um processo de aniquilação. E no lugar dessas 2 partículas surgem 2 fótons gamas que são emitidos em direções opostas, como você está vendo aí, que é o que a gente chama de radiação de aniquilação. Então, eu tenho um fóton gama num sentido, eu tenho um outro fóton gama no sentido inverso. Então, eu tenho a emissão deles num ângulo de 180 graus. E aí, veja que nessa figura nós vamos ter aí um destaque que na figura está chamando aí linha de resposta. Então, eu tenho cada detector, né, cada 2 detectores vão ter uma linha de resposta, onde eles vão captar esses 2 fótons gamas aí emitidos pelo paciente. Então, veja que interessante e importante, muita gente confunde. A modalidade chama tomografia por emissão de pósitron, mas o que forma o sinal não é o pósitron, que vai ser responsável pelo sinal, são os 2 fótons gamas. O pósitron, ele é importante, ele é extremamente importante para formar a radiação de aniquilação. Então, a imagem vai ser formada por radiação gama e não pelo pósitron. Pósitron é para ocorrer a aniquilação. Tudo bem? Entendido? Então, vamos adiante. Então, aqui é o mesmo processo, mais destacado, só para você lembrar aí. Então, veja lá, injetei no paciente meu emissor de pósitron. Aí, esse pósitron vai caminhar lá na estrutura anatômica do paciente e vai encontrar um elétron. O pósitron encontrou um elétron, que é uma partícula de sinal oposto, né? O seu oposto. Eles desaparecem e aí se aniquilam, você tá vendo aí, ó, aniquilam-se. E aí surgem os 2 fótons gama, agora é importante, eles têm 511 keVs. Cada um deles vão ter energia de 511 kV. Olha só que importante. Então, no PET, nós vamos trabalhar com essa energia. Então, todas as questões, a parte de detectores, tudo é ajustado para essa energia maior, né? Toda a parte de produção radiológica também tem que pensar nessa questão da energia desses 2 fótons, que é maior em relação aos outros radionuclídeos que a gente usa na medicina nuclear. E aí você já tá vendo, então, por exemplo, independente seja flúor, mas, por exemplo, o carbono 11 também é um emissor de pósitron. Então, veja que nessa figura aí, mais destacada, eu posso ver, se a gente tá fazendo lá um PET cerebral, veja que lá numa região específica vai ocorrer a emissão do pósitron, aí ele vai se aniquilar e veja aí a emissão nessa figura, a emissão dos 2 fótons de 511 sendo captado aí pelos detectores e aí lá no final formando a imagem daquela fatia escolhida, daquela fatia específica, mostrando aí a captação desse material. Então aqui essa figura ilustra bem essa questão dos 2 fótons de 511 keVs emitidos aí num ângulo de 180 graus. E aí, essas 2 figuras, então, a gente pode ter isso em qualquer região anatômica, inclusive é feito, né, uma varredura, não se faz especificamente de uma região, mas sim faz uma varredura de corpo inteiro,
porque esse exame tem uma série de aplicações, identificar metástase, identificar foco primário do tumor, tem uma série de aplicações, então por isso faz uma varredura aí de corpo inteiro. Então, nessas duas figuras está mostrando o mesmo processo para você fixar bem aí essa questão de como o sinal vai ser formado, de como os fótons gama aparecem, então e aí o motivo porque a gente precisa do pósitron. Então, tanto numa figura quanto a outra estão mostrando exatamente o mesmo processo. E aí eu trouxe aqui um PET da Philips. Ele é bem interessante porque a gente pode identificar as duas estruturas de equipamento. Então, a primeira parte do equipamento nós vamos ter aí um tomógrafo e lá no fundo nós vamos ter a unidade de PET, a unidade de captação. Na frente eu tenho a unidade de transmissão, inclusive é importante que aconteça primeiro a tomografia, porque os dados da tomografia de atenuação vão ser utilizados para a formação da imagem do PET, porque lembra que a gente não tem nenhuma transmissão no PET, é só captação. A gente tem transmissão no sistema de CT. Então, esses dados do CT vão ser utilizados aí lá para a formação da imagem do PET. Aí aqui eu trouxe um outro, veja que nesse eu tenho um bloco único, então muitas vezes algumas pessoas confundem, mas isso parece um tomógrafo, como é que eu posso diferenciar? A gente geralmente vai perceber que na lateral ele é bem maior, porque eu tenho dois equipamentos em um, eu vou ter na frente a unidade de CT e lá no fundo eu tenho a unidade de PET, então o bore dele é mais espesso em relação ao tomógrafo, é isso que vai diferenciar, mas olhando assim rápido a gente acha que é um tomógrafo. E aqui duas unidades aí para você comparar, né, o Philips e um equipamento da Siemens. Então veja que a Siemens também tem o bloco único, diferente da Philips, que adotou aí esse design, né, que a gente inclusive consegue separar essas duas estruturas, consegue separar em alguns centímetros essas duas estruturas. Bom, então espero que você tenha aí gostado dessa videoaula falando aí sobre o PET, que isso pode te ajudar aí nas suas aulas, no seu curso. Qualquer dúvida é só deixar aqui abaixo, e se você não está inscrito ainda no nosso canal, já se inscreve, e se você achou que esse vídeo te ensinou alguma coisa, compartilha também com seus amigos para que eles possam aprender tanto quanto você. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!